Boa noite, irmãos do Caravana. Eu irei fazer a prece inicial de hoje. Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, luz suprema e causa primária de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais sobre as suas leis de amor e bondade. Muito obrigada, Senhor, por também termos mais esse dia de vida e que nós continuemos a aprender mais para conseguirmos alcançar nossa tão esperada evolução espiritual. E Deus abençoe a nossa irmã Valéria, que irá fazer o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, continuamos as nossas noites de estudo, hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a Yasmin pela prece inicial, nos colocando em sintonia com a espiritualidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo da coletânea de preces espíritas. Hoje entramos no terceiro item, que são preces por outras pessoas, e no caso prece por outras pessoas encarnadas, pelos vivos, né? Porque vamos ter na próxima parte prece pelos mortos, pelos desencarnados. Então hoje a proposta é duas preces. Nos itens 42 e 43, prece por alguém que esteja em aflição, e 44 e 45, uma prece de ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. Entrando então na primeira questão, que é preces por alguém que esteja em aflição, os itens 42 e 43, vamos refletir. O que é estar em aflição, né? Estar em aflição é um estado de grande sofrimento, de grande angústia que a pessoa se encontre por algum motivo. Geralmente, por alguma prova que estamos passando. Isso nos leva, né, muitas vezes a um estado de aflição, de angústia, de sofrimento profundo. E nesse momento, a nossa oração, a nossa prece é muito importante por essas pessoas. No prefácio, a gente tem a seguinte questão: se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Ou seja, rezar por quem está em aflição não quer dizer que a gente vá nem pedir para que aquela prova seja retirada, amenizada. Mas o que é muito importante nessa hora é o quê? O que é mais necessário para aquele que se acha em aflição é o quê? É a resignação e a coragem. E é isso que a gente deve pedir. Porque muitas vezes, como a gente tem visto aqui em outros estudos, inclusive no Livro dos Espíritos, que as provas são necessárias, são muitas vezes escolhidas por nós mesmos, né? No nosso programa de reencarnação. Então, elas não devem ser retiradas, porque elas são uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, não é pedir para retirar a prova que é o importante na oração, mas pedir o quê? A resignação. E o que é a resignação? A resignação é a gente aceitar aquela situação sem colocar obstáculos, sem se opor, mas aceitar aquela situação como um momento, um meio para que possamos progredir diante daquela aflição.
E é preciso coragem para poder vencer, né, essa situação de prova, que, como eu disse, muitas vezes nós mesmos escolhemos aquela prova. O Evangelho nos recomenda retornarmos ao capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Nós já estudamos, né, esse capítulo, já nos é conhecido, mas ele nos recomenda, diante dessa prece, que a gente retorne lá para relembrar o que é dito e o que encontramos, né, a recomendação no item 5, nesse capítulo. Primeiro, bem-aventurados, né? Aventurados vem da palavra ventura, que quer dizer destinados. Então, somos destinados ao bem. Bem-aventurados quer dizer aqueles que são destinados ao bem. Então, os aflitos são destinados ao bem. Por quê? Porque por essa aflição, por essa prova, nós podemos conquistar um grau de amadurecimento e de evolução espiritual muito grande. O item 5 diz que a lei humana, ela atinge certas faltas e as pune. Quer dizer, não é Deus em si que nos pune, mas a própria lei, a lei natural. Porque aquilo que nós já cansamos de repetir aqui, né, e ver, é lei de ação e reação, é lei de causa e efeito. Então, sempre vão haver consequências das atitudes. Consequências das atitudes são inevitáveis. Tudo que fazemos vai ter uma consequência. Então é isso que esse item 5 coloca. Então muitas vezes aquela aflição que estamos vivendo é a consequência de atitudes que podem ser desta encarnação ou de outra, mas muitas vezes são desta própria encarnação. Então, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, diz o Evangelho, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. O outro item que nos é recomendado ainda nesse capítulo 5 é o item 27, que nos faz refletir o seguinte, né? Esse item 27 faz até uma pergunta. Nós devemos, né? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando pode fazer isso? Ou deve respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? A questão é a seguinte: então, se a pessoa está sofrendo uma provação, deixa ela para lá porque ela tem mais a que sofrer, porque ela fez e ela tem que pagar, e a gente não faz nada para que isso seja amenizado? Não é bem assim. Porque se todos nós temos as nossas provas a passar, todos nós também temos o dever da caridade, de ajudar aos outros. Então, esse item 27, o espírito Bernardino, em 1863, nos diz uma grande coisa: todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Isso é muito importante de entendermos, porque então aquele que está passando fome, ele está passando por essa prova e ele tem mais é que passar fome e morrer de fome, eu não vou fazer nada? Não, não é assim. Se eu posso dar de comer, e Jesus mesmo fala, né?
que ali está, né? Ele vai reconhecer a gente quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu estava, né, nu e me vestiste. Então, a caridade, amenizar aquela situação de sofrimento, de aflição dos nossos irmãos, isso faz parte da nossa missão. Nos resignar, ter coragem diante da nossa prova e, ao mesmo tempo, ajudar ao nosso próximo a amenizar a prova dele. Esse é o resumo, né, desse estudo, dessa prece, né, que nos remete a pensar nisso. E também ainda no Evangelho, né, pede para que retornemos ao capítulo 27, onde também já estudamos, né, tantas vezes, sobre a eficácia da prece. Porque outra questão que já estudamos aqui é aquilo lá, então a pessoa precisa passar por aquilo, Deus sabe todas as coisas, a gente não precisa rezar por ninguém. Porque Deus sabe, Deus vai fazer o que tem que fazer e pronto, e eu não preciso rezar. Também não é dessa maneira. A gente sabe que a prece, ela tem a sua eficácia. A prece tem um poder muito grande. E nos colocar em prece é colocar o nosso pensamento e a nossa vibração sobre aquela situação. E tivemos aí já várias comprovações, inclusive, né, de Chico, em um relato, né, de que ver, né, os fluidos, né, aquele monte de luz indo para o astral, e ele entende ali, através do Espírito de Emmanuel, explicando que é o que? São as pessoas orando e vibrando. Então não é só de lá para cá, mas é daqui para lá também. Por quê? Porque, né, no item 6 desse capítulo, sobre a eficácia da prece, é colocado que há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Ou seja, muitas vezes as pessoas conseguem conquistar um grau de amadurecimento, de resignação e coragem diante daquela prova, e isso não vai afetar as leis universais. E Deus pode sim atender a nossa prece, pode sim amenizar aquela prova. É possível, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então a nós cabe nos colocar diante de Deus, vibrar pelo nosso irmão positivamente e a Deus, a sua vontade, a sua soberania, a sua sabedoria é que vai decidir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é simplesmente deixar para lá. E a prece que é proposta nesse capítulo é a seguinte: Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra. Colocamos aí o nome da pessoa por quem estamos rezando, que está nesse momento de aflição. Se assim for a tua vontade. Olha aí, colocando, né? Nós vamos na vontade de Deus, mas estamos colocando essa aflição desse irmão, né, que está nessa aflição. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. A invocação aí, né, dos mentores, anjo guardião, que possa assistir a esse irmão. Se no seu interesse elas não puderem ser poupadas,
fazei, compreenda que são necessárias ao seu progresso, a pessoa entender que essa prova é necessária. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, a coragem, que lhe faria perder o fruto dos seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penoso o futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento. Olha aí a força do pensamento, da vibração, e é importante aí não só palavras, mas todo o nosso amor, a nossa vibração positiva, a nossa fé, para que esse pensamento possa fluir, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Então é isso. Nesse item, nessa primeira parte, o que é importante é pedir a resignação e a coragem. Entramos agora na segunda prece, que é uma prece de ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa, que está nos itens 44 e 45. Meus irmãos, vamos refletir uma coisa. Nós pedimos muito e agradecemos pouco. E isso por nós mesmos. Muito menos ainda o fazemos pelo outro. Agradecer pelo benefício concedido, pelo sucesso de outra pessoa, isso é muito mais difícil. E não costuma, se a gente colocar numa escala, acontecer com tanta frequência. E eu começo logo a reflexão desse item com André Luiz, que lá em Vivendo o Evangelho, na lição 360, nos dá assim um puxão de orelha muito grande. O que André Luiz fala aqui é uma verdade que muitas vezes acontece e que é preciso que a gente tenha muita atenção. Olha o que André Luiz diz. O título é O que Varia. Ele diz assim: o parente está feliz, você se incomoda. O adversário ganha, você se revolta. O vizinho se beneficia, você se irrita. O colega é promovido, você se tortura. O amigo possui talento, você se aflige. O companheiro vence, você se entristece. O conhecido progride, você se atormenta. O inimigo tem prestígio, você não se conforma. Olha que situação, parece até aquela coisa, aquele ser do contra, E aí, e por que somos assim? Porque somos egoístas, presos muitas vezes ainda ao nosso egoísmo e à inveja. Então é muito mais fácil eu ter inveja do benefício, do sucesso do outro, do que eu me regozijar com o que o outro alcançou. Isso é uma coisa que temos que aprender. E André Luiz, então, faz o desfecho dessa situação dizendo o seguinte: agradeça a Deus o que lhe toca na vida, sem invejar a felicidade dos outros, pois o bem que procede do alto é igual para todos. Deus não faz distinção, Ele vai beneficiar e conceder o bem a todos, mas o que varia, gente? O que varia é o merecimento de cada um. Então, se o outro alcançou, é porque ele mereceu, graças a Deus. E eu não tenho que ficar com inveja. Eu tenho mais é que fazer por onde também merecer. Então, o sucesso do outro deve ser para mim um encorajamento de dizer, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir.
e não invejar. Puxa vida, ele tem, eu não tenho. E essa é muitas vezes, né, o nosso erro diante, né, do benefício do sucesso do irmão. O Evangelho nos diz assim no prefácio: quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. Então é isso, é nos livrarmos do egoísmo que tem dentro de nós. E aí sim a gente vai conseguir ver as maravilhas e nos rejubilar, né, com o que o outro alcançou. A prece proposta: meu Deus, ser bendito pela felicidade que adveio a esta pessoa. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de se não envaidecer, a fim de que esse bem não redunde de futuro um prejuízo, né? Porque às vezes ele se envaidece tanto também que acaba nos prejudicando. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço afaste-me do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. É isso aí, meus irmãos, que aprendamos na vida a agradecer, não só por nós, mas também pelo sucesso de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja. Vamos então à nossa prece final. Deus Pai, de infinita misericórdia, nos colocamos em Suas mãos com todas as nossas aflições, te pedindo resignação e coragem para podermos compreender que as provas que passamos são meios para crescermos, para encontrarmos o caminho que leva a Ti, encontrarmos tudo aquilo que devemos mudar em nós, tirar de nós toda a nossa inveja, o nosso egoísmo, tudo aquilo que nos afasta de Ti e dos nossos irmãos. Vivemos tempos difíceis, com provas não só pessoais, mas também comunitárias. Ajudai-nos, ó Pai, a vencê-las com fé, com perseverança, sempre entendendo, tendo a certeza de que Tu estás conosco, nossos mentores, protetores da nossa casa, conselheiro, com certeza, sempre nos dando a calma, a resignação, a sabedoria, o discernimento, que possamos estar abertos para entender e receber todos esses benefícios que vêm de Ti, através de todas essas mediações, que não deixemos passar as oportunidades em vão. Olhai, ó Pai, por cada um de nós, por cada filho Teu, por todos aqueles que estejam em maiores aflições, que estejam desesperados, que estejam prestes a querer tirar a própria vida, mas ajudai-os
a entender que a vida é eterna, que a vida que nos deste não morre jamais. Olha, Senhor, e protege cada filho teu diante dessas aflições, para entender que é preciso passar por elas. Queremos também agradecer a Ti por todos os benefícios que nos dá a cada dia, a cada um de nós, a cada irmão, que possamos enxergar esses benefícios, que possamos agradecer e entender cada pequena coisa que a cada dia, a cada amanhecer, Tu nos dás. Dons pequenos que às vezes nem conseguimos registrar. Muito obrigado, Pai, por essa noite de estudo. Muito obrigada por nos conduzir e nos carregar no colo nos momentos mais difíceis. Maria Santíssima, nossa querida Mãe, esteja conosco, intercedendo por nós, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, por estarmos aqui, pela paciência de me ouvir, e que possamos continuar nessa jornada rumo à vida eterna. Amém. Assim seja. Grande beijo, fiquem com Deus.